A aula de hoje é sobre impacto, mas para eu falar sobre impacto, você vai ter que ter assistido às aulas sobre alcance e frequência. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você volte lá nas duas aulas anteriores que estão disponíveis lá no Blackboard, tá? E vocês assistam a alcance, frequência, façam as atividades para daí a gente começar a falar sobre impacto, tá? Bom, vamos lá. A aula de hoje, ela vai falar sobre o que é o impacto e como que a gente pode calcular o impacto para as nossas campanhas. Então, assim, primeiro que o impacto ele é um conceito muito simples, tá? O impacto é o número de views, ou o número de impressões, é o número de impactos que uma campanha teve, que um anúncio conseguiu ter. Então, vamos supor assim, fica mais fácil quando a gente fala de mídias sociais, porque é o que os alunos normalmente têm mais acesso, né? Então, assim, vamos supor que eu tenha postado esse vídeo aqui no YouTube, como de fato farei, né? E aí eu, Adriana, fui lá e cliquei para eu assistir ao vídeo. Então esse vídeo vai ter 1 view. Daí no dia seguinte eu fui lá e assisti ao vídeo de novo. Ele vai ter 2 views, ou seja, o vídeo teve 2 impactos. Você foi lá e assistiu a esse vídeo 4 vezes. Esse vídeo tem 6 impactos, 6 views, sendo que 2 são meus e 4 são seus, tá? Então, os views, ou melhor, o impacto, ele é um acúmulo das audiências desse vídeo ou de qualquer outro meio de comunicação, qualquer outro veículo de comunicação. Então, vamos supor que eu faço uma campanha e eu tenha tido, por exemplo, com o meu vídeo, eu tenha impactado 1.000 pessoas e cada pessoa viu uma vez só, tá? E outro anúncio que eu fiz na rádio teve 500 impactos, que impactou 500 pessoas, só que cada pessoa viu uma vez só. Essa minha campanha teve 1.500 impactos, tá? Então, o impacto é o número de vezes em que um anúncio teve contato com uma pessoa, independente se é uma pessoa diferente, independente se a pessoa viu mais de uma vez, tá? Para ficar mais fácil, o alcance, ou perdão, o impacto, ele é a multiplicação do número de pessoas que assistiram o anúncio pelo menos uma vez, ou seja, ele é o alcance em números absolutos vezes a frequência, vezes a oportunidade de ver que eu vou estipular na minha campanha. O que isso significa, gente? Primeiro assim, lá em alcance, a gente normalmente trabalha com uma porcentagem. Por quê? Porque fica mais fácil de mensurar a grandiosidade da campanha. Então eu vou falar assim, essa campanha precisa impactar 80% do meu público-alvo. Eu preciso gerar muitas pessoas, muita demanda para esse produto, tá? E depois que você estabelece isso, você vai ver o quanto de impacto que você precisa gerar na sua campanha. Daí o que você faz? Você transforma esse número em números absolutos e depois você multiplica pela frequência, ou seja, pelas oportunidades de ver que você quer que uma pessoa tenha desse anúncio, para você calcular o número de impactos que a sua campanha precisa proporcionar. Parece que esse conceito é um pouco abstrato e até redundante, mas é esse o conceito, ou seja, pelos impactos que você vai ver lá no final se a sua campanha deu certo ou não. Para eu te mostrar como é que se faz mais ou menos uma ideia de impacto, para depois a gente pensar numa ideia mais estratégica, a gente vai fazer tipo um exemplinho aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos pensar o seguinte: vamos supor que na cidade de Itajaí, tá? Eu tenha pensado numa campanha feita para um público-alvo e que eu queira impactar 90% desse público-alvo, ou seja, essa campanha é uma campanha de altíssimo alcance, né? Pode ser, por exemplo, um lançamento de um produto, ou um relançamento de produto, ou uma campanha de promoção de vendas, vamos supor, né? E vamos supor que também tem uma frequência bem alta, ou seja, de 7 oportunidades de ver para cada pessoa que eu impactar. Ou melhor, para cada pessoa que eu alcançar, certo? Então, olha só como é que eu faria. Primeiro, eu tenho que descobrir onde que meu público-alvo está em Itajaí. Vamos supor que o meu público-alvo seja especificamente de pessoas economicamente ativas em Itajaí, ou seja, pessoas que estão trabalhando, tá? Então não interessa a minha classe social, não interessa o sexo ou o gênero, não interessa a idade, o que me interessa é que essas pessoas estão trabalhando, tá? Então olha só, por exemplo, eu vou ver lá no último censo do IBGE, tá? Isso aqui não é exatamente o método, é só para mostrar para vocês, tá? Há outras fontes confiáveis também que você pode buscar a população, como que o público-alvo está distribuído, entre outros, tá? Mas olha só,
Eu tenho aqui a população do último censo dizendo que em Itajaí nós temos 183.373 pessoas, tá? Dessas 183 mil pessoas, mais ou menos, eu vou arredondar para ficar mais fácil aqui, nós temos 44% da população ocupada, ou seja, pessoas que estão trabalhando e que estão gerando renda familiar, tá? Claro, gente, a gente está olhando para esses números aqui, mas a gente tem que lembrar que nós temos pessoas de 0 a 15 anos, que elas não estão nessa porcentagem. Nós temos pessoas que estão aposentadas, nós temos pessoas que não estão trabalhando. Então, parece um número pequeno, mas é um número normal da gente ver a população economicamente ativa, tá? Então, mas o que importa é que dentro desse número de 183 mil pessoas, eu quero só 44% delas. Vejam, ainda estou olhando o meu público-alvo, ok? Então, olha só, eu tenho aqui, isso aqui é uma informação repetida, né? Só para vocês lembrarem que eu quero 90% do público-alvo e 7 oportunidades de ver. O meu público-alvo, que é a população economicamente ativa de Itajaí, corresponde a 44% da população. A minha população em Itajaí é 183.373 pessoas. Isso significa que 44% da população de Itajaí que eu quero impactar, que é o meu público-alvo, é de 80.684 indivíduos. Ou seja, quando eu fizer a minha campanha, eu vou, entre aspas, mirar em 80 mil indivíduos mais ou menos, que significa 40% da população que é economicamente ativa em Itajaí. Só que olha só, o meu alcance é 90% do meu público-alvo. Então, desses 80 mil indivíduos, eu tenho que puxar uma estimativa de 90% deles, que vai dar 72.615 indivíduos, que é 90% de 80 mil pessoas. O impacto, ele é o alcance em indivíduos vezes a frequência. Então, olha só, 72.615 indivíduos, que é o número de pessoas que eu quero impactar, vezes 7, que é a minha frequência, vai dar 427 mil impactos. Por que essa informação é importante? Ela é importante porque eu faço nesse sentido com que eu saiba o quanto de impressões eu vou gerar de papel, de outdoors, se é muito impacto, talvez eu vá precisar usar TV, utilizar jornal. Vai depender desse tipo de informação que vai ajudar você a escolher os melhores meios de comunicação. Agora eu vou dificultar só um pouquinho e eu vou mostrar mais um pouquinho de informação quando a gente lida com impacto, por exemplo, para TV ou para um conjunto de programas. Para ficar mais fácil aqui para gente, eu estou colocando como se fossem só programas da televisão, tá? Então, olha só, eu quero que vocês calculem o número total de impactos da seguinte programação. Eu tenho aqui o nome dos programas, o número de inserções que eu fiz em cada um desses programas, uma audiência por domicílio com TV. AudiDTV significa audiência por domicílio, tá? Isso aqui não é um número de pessoas, isso aqui é um número de domicílios que estavam conectados num determinado programa na hora em que eu fiz o meu anúncio, tá? E o número médio de telespectadores por domicílio com TV. Isso sim é o número de indivíduos, tá? Sendo que eu tenho um total de domicílios com TV na região de 200 mil domicílios. Então, olha só, aqui, lembra que eu falei, né? Impacto é o número total de indivíduos vezes o número de frequência, no caso que a gente está lidando aqui com inserções. Claro, assim, ó, a frequência eu estou analisando quando eu estou propondo um planejamento estratégico, mas quando eu estou falando aqui do número de inserções, eu vou fazer como se fosse assim, se a minha frequência deu certo, se deu certo o número de impactos que eu queria. Vou mostrar para vocês aqui. Como é que eu faria esse cálculo? Primeiro, eu teria que lembrar o total de domicílios com TV na região coberta, que é de 200 mil. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir qual é o número, ou melhor, qual é o número real de domicílios com TV, ou seja, números absolutos, que teriam
que seria proporcional a esses 40%. Então, olha só, o que eu quero dizer? A minha audiência com TV, ela equivale a uma porcentagem. Tá vendo a porcentagem aqui? Então, eu quero descobrir quanto é 40% de 200 mil domicílios com TV, que é esse número aqui. Então, no caso, 40% seria 80 mil, 10% 20 mil, 20% 40 mil, 10% 20 mil, 5% 10 mil. Ou seja, esses aqui são os números reais de audiência por domicílio, enquanto esse aqui é um número percentual de audiência por domicílio, ok? Só que isso aqui é só domicílio e eu ainda tenho que pensar o número de indivíduos que estavam dentro desse domicílio. Não sei se vocês lembram do slide anterior, né? E eu estava falando ali naquele slide anterior que, por exemplo, no horário do primeiro programa, tinha 1,5 pessoa em média na frente da TV. Gente, óbvio que não era uma pessoa cortada no meio, né? Então, assim, tem algumas casas que vão ter 2 pessoas, outras casas que vai ter 1 pessoa. Então, é uma média, tá? Então, assim, o que eu vou ter que fazer com isso daqui? Eu vou ter que multiplicar o número de domicílios pelo número de pessoas que estavam dentro desse domicílio. Isso significa que a minha audiência individual em números absolutos, 000 vai ser absoluto, tá? Deu que no primeiro programa foi 120 mil, no segundo 40 mil, depois 100 mil, 20 mil e 30 mil. Se eu tivesse feito uma inserção em cada um desses programas, esse aqui seria o impacto de cada um deles, ok? Só que eu fiz mais inserções. Aqui, ó, no primeiro eu fiz 1, depois 2, depois 3, depois 2, depois 4, certo? Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico pelo número de inserções, porque o impacto é o alcance de pessoas em número absoluto vezes o número de inserções da minha campanha. Certo? Então, o que eu faço? Eu multiplico. E aí, isso vai dar o impacto de cada um desses programas. No caso do primeiro programa, 120 mil, o próximo 80, o outro 300, 400 e 120 mil. Agora, o que me falta é somar todos esses impactos. Se eu tivesse feito essa programação de mídia, essa programação teria resultado para mim um total de 666 mil impactos, ok? Então, é assim que a gente tem que calcular quando a gente vai falar sobre impacto. A gente tem que descobrir o que significa esse número percentual em números absolutos, descobrir esse número em número de indivíduos e multiplicar ou pelo número de inserções, quando a gente quer ver o resultado na nossa campanha, ou pela frequência que a gente deseja encontrar, para a gente ter uma perspectiva de quais meios de comunicação a gente deveria utilizar para a nossa campanha.